Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bem-vindo a mais um culto conectados de domingo à noite. Que nós possamos estar conectados na palavra, conectados nos louvores. E eu venho convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nas suas casas e acompanhar comigo aqui na leitura em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós possamos estar entoando nossos cânticos, que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. Nosso Deus, Ele é grande em misericórdia, grande em bondade, grande em poder. Por isso nós temos prazer em adorá-lo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória, o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te adoramos, Senhor. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abre e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Declare que o Santo Espírito do Senhor é bem-vindo no seu lar essa noite. Cante essa canção, Senhor. Nada igual, nada melhor, a que se compara, esperança viva. Tua presença, eu provei e vi teu mais doce amor, que liberta o meu ser, a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga que a presença do Senhor é real. A bondade e a glória dele são para sempre. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim.
seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos mais um domingo de glorificação ao Senhor nosso Deus, a esse Deus perfeito e majestade. Hoje de manhã tivemos um culto profundamente abençoador na casa do Senhor nosso Deus. E eu louvo ao Senhor nosso Deus pela sua vida que esteve conosco ali. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família, com toda a sorte de bênção. Acabamos de concluir um momento de louvor e adoração a esse Deus perfeito em majestade. O Senhor, nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E como é bom saber que o seu lar, a sua casa, rendeu louvores a esse Deus perfeito em majestade. Deus de glória, nosso Deus. E agora, após esse momento de louvor, nós vamos ter a nossa reflexão. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você. E eu queria falar um pouco dessa preciosa verdade. E te fazer uma pergunta. Defina Deus. Quem é Deus para você? Como é que você consegue definir o seu Deus? Qual é a primeira palavra que vem à sua boca quando você pensa em Deus? Nesse Deus que você presta culto, nesse Deus que você rende louvores, honra e glória a Ele. Qual é a primeira definição que você tem desse Deus? Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é libertação, Deus é paz. Sua definição pessoal desse Deus perfeito. Nós cremos que esta verdade revela a grandeza do nosso Deus.
que toda vez que nós abrimos as Escrituras, Deus se revela por ela. Afirmamos que ela é a maior profecia e caminhamos por essa verdade. Permitimos que ela seja revelada ao nosso coração, apontando para um Deus que criou todas as coisas. Quando nós conseguimos ler o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, nós entendemos que um Deus criou, que um Deus se revelou, que um Deus foi justiça ao expulsar o pecado de Adão e Eva, que ali veio uma restauração e encontramos os acontecimentos na história do homem, da morte de Abel até um dilúvio, uma perseguição de um faraó, de uma aliança estabelecida, de uma promessa. Encontramos de Josué ao livro de Esther a história desse povo, a grandeza da história de um povo. Conseguimos ver de Jó a Cantares, livros poéticos que nos inspiram, que nos levam a entender a grandeza. E aí conseguimos ver os profetas maiores de Isaías. E aí chegamos aos profetas menores. E aí nós caminhamos nessa palavra tão linda. Chegamos aos evangelhos do Novo Testamento. Encontramos livros de Atos que relatam a história de uma igreja, as cartas paulinas. Encontramos tantas verdades preciosas por esse livro. Palavra da verdade. E eu queria ler com você um versículo que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 ao verso 21, declara assim essa verdade. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, expelidos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, palavra da verdade. Senhor, abençoe quem vai ouvir essa mensagem nessa noite. Que essa verdade possa entrar na história dessa família como um bálsamo, como uma cura, como libertação, transformação. Palavra que não volta vazia, Senhor. Palavra que revela quem Tu és, a grandeza do Senhor. Fale com os meus irmãos nesse exato momento. Fala, ó Deus, na história dessa família. Revela o Teu querer, a Tua vontade permissível. É o que eu te peço no Teu poderoso nome, nesse nome de majestade. O Teu nome, Senhor, não é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Amém. Queria conversar com você nessa noite. A Bíblia revela a grandeza do nosso Deus. Esse livro tão precioso revela a grandeza do nosso Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Nesse período de pandemia, a gente tem um tempo maior. E eu quero convidar você a ter esse tempo com esse Deus dessa verdade, de ler essa palavra e ter um momento em particular. No primeiro livro histórico, no livro de Josué, Deus se revela ao coração de Josué dizendo: medita nessa palavra de dia e de noite. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Que possamos aproveitar, já que hoje temos um tempo um pouco mais, com uma qualidade de vida, já não estamos tão acelerados. Conseguimos tirar um momento para meditar nessa verdade, nessa poderosa verdade. A Bíblia é o livro dos livros. Precioso livro, inspirado por Deus, escrita pelos homens, concebida no céu, nascida na terra. E quando eu consigo entender que ela é inspirada por Deus,
porque é isso que o apóstolo Pedro escreve. E ele afirma isso nessa verdade no versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, expelidos pelo Espírito Santo. Pedro define isso como essa verdade, que esse livro, que essa palavra foi inspirada por Deus, escrita pelos homens, mas aonde o Espírito de Deus trazia ao coração essa verdade, consolidava essa verdade, concebida no céu, num Deus de trono de glória, mas nascido na terra, escrita pelos homens, usados por Deus. O inferno odeia essa verdade, mas para nós é um privilégio pregar a grandeza desse Deus, Criador de todas as coisas. E quantos foram perseguidos por essa verdade? Quando lemos Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé, que o mundo não era digno deles, quantos foram perseguidos por essa verdade, por professar essa verdade, por anunciar essa verdade absoluta como plena verdade. A Bíblia é o livro mais lido no mundo e ainda desconhecido por grande parcela da humanidade. Muitos ainda não conseguem discernir a grandeza dessa verdade. E muitos ainda precisam ler essa verdade. Por mais que talvez você já leu 1, 2, 3 ou mais vezes, tem muitas pessoas que precisam ler ainda essa preciosa verdade. Palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia tem sido o farol de Deus na escuridão dos homens. Ela aponta o caminho. Ela nos traz a grandeza de um Deus que criou todas as coisas, que afirma isso de uma verdade tão linda, tão expressiva, quando eu e você conseguimos ler lá no início de todas as coisas. Quando eu e você, meu irmão, conseguimos olhar os nossos olhos no primeiro versículo dessa verdade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Conseguimos entender que foi um Deus que criou todas as coisas. Um barar de Deus, o criar de Deus, o manifestar da vontade permissiva de Deus. A Bíblia é o coração de Deus aberto. Quando eu consigo ler essa verdade, eu consigo entender o que o meu Deus quer falar comigo. Deus se revela por ela. Eu consigo entender a intenção do coração do meu Deus, a vontade permissiva dele, que ele é o meu pastor, que ele é o meu escudo, minha fortaleza, meu abrigo, a quem eu clamo. Então essa palavra me revela o coração do meu Deus, o braço de Deus estendido para a minha existência. Eu busco consolo, eu entendo que ele é o meu socorro presente. Ele se revela, ele se apresenta na minha história de vida. Ele me traz uma segurança, porque eu entendo que a vontade de Deus é declarada por ela. Que não há contradição no meu Deus. Que não há dúvida da grandeza do meu Deus, da sua majestade, dos seus mover na história dos homens com glória, com esplendor. Eu sou apaixonado por essa verdade plena. Eu acho lindo pregar a palavra de Deus, irmãos. Eu acho precioso você falar dessa verdade, sabe? Quando você abre essa Bíblia no púlpito e fala, sabe? Desse Deus tão poderoso, esse Deus tão fiel. Devemos valorizar essa verdade e entender a graça dessa verdade tão genuína. Na Bíblia, o céu e a terra se abraçam, porque nós conseguimos abraçar a Deus, nós conseguimos se conectar com esse Deus de glória, o nosso coração se volta para o trono da glória. A terra consegue se conectar com as regiões celestiais, porque Deus se revela, e nós se quebrantamos. Linda verdade que está nas nossas mãos. O inferno estremece quando a igreja vive essa verdade. Quando a igreja consegue caminhar por ela, o inferno fica profundamente temeroso, porque está se levantando um grande exército.
um exército de ousadia, de fé, de coragem, de autoridade, de voz profética. Igreja que entendeu essa verdade plena. E precisamos entender, irmãos, que esse Senhor da nossa vida espera que possamos caminhar plenamente por essa verdade. A Bíblia é a espada do Espírito, poderosa arma de combate contra as ações do nosso inimigo, que conspira contra nós. Ela nos convida a meditar nela para que possamos dominar bem essa verdade, que não temos o que se envergonhar, porque guardamos ela no nosso coração. E aí falamos da grandeza desse Deus. Entendemos que esse Deus vai fazer se cumprir essa verdade, porque pode passar os céus, a terra, mas a palavra do Senhor permanece. A Bíblia é um martelo que abre a resistência da dureza do nosso coração. Ela vai batendo, sabe? Talvez você já ouviu, entrou na igreja a primeira vez e foi uma mensagem, duas, vai batendo, martelando até que o nosso coração se abre, se quebranta, acerta o alvo. Nosso coração se rende porque ela vai batendo, martelando. O Senhor reina, o Senhor te ama, o Senhor te trouxe a vida, você é amado por Deus. E vai martelando até que você diz, não dá para aguentar tanto amor. Não dá para ficar longe desse Deus perfeito em majestade, desse Senhor justo, fiel para conosco, nosso Redentor. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros. Você pode ler vários livros, mas nenhum se compara a essa verdade, que está no nosso momento mais precioso, no momento de um culto de ação de graça de aniversário, no batismo, na ceia, numa palavra voltada para uma perca. Ela é inspirada por Deus. Nos ensina a grandeza desse Deus perfeito. É o livro que traz libertação, nos confronta a essa libertação plena no Senhor. Somos libertos porque ela consegue nos entender que não dá para viver da maneira que estamos caminhando. Não dá para viver um casamento com a mente voltada para uma outra imagem, a não ser o seu cônjuge. Que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que ele nos ensina a lutar pela nossa aliança. Não abrir mão do nosso casamento porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que as muitas águas não podem apagar esse amor. Ao entender a grandeza desse Deus, o livro que nos ensina a perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Perdão imerecido, como o Senhor nos perdoa, devemos perdoar. Viver essa graça nos ensina a amar o próximo como a mim mesmo, demonstrar esse amor, não viver uma falácia de sentimento, mas viver esse pleno amor. A Bíblia é o livro por excelência, é o livro que revela um Deus de glória, que Isaías declara, eis que vejo os céus abertos. Estevão consegue ter essa visão, e Isaías consegue ver o trono aberto, também desse Deus em majestade, em Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no seu alto sublime trono. Mesma visão de Estevão, que consegue ver o trono, que conseguimos ver o Rei da Glória. Então que se abram portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o nosso Deus forte e valente, é o Deus do Senhor, o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, esse é o Rei da Glória. Esse é um Deus perfeito em majestade, Senhor da nossa vida. Esse é um livro que fala da grandeza desse Deus, que nos traz à nossa memória que o nosso lugar não é aqui. Somos peregrinos por essa terra. O nosso lugar é no céu. Nós viemos à existência para adorar a Deus aqui no mundo físico e numa eternidade. Você tem a marca da promessa, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. O sangue de Cristo te purificou de todo o pecado. Você tem livre acesso à sala do trono. Você tem acesso ao seu Deus, Deus da sua salvação. Eu e você podemos se jogar aos pés do Senhor, porque aguardamos essa
Nova Jerusalém, essa pátria celestial, um momento glorioso, um corpo glorificado, habitarmos juntamente com o nosso Deus por toda a eternidade. Nosso lugar é na Nova Jerusalém. Entendemos essa promessa que nos traz essa verdade, que não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, porque se passou, não haverá mais morte. Teremos vida em abundância numa eternidade com o Senhor nosso Deus. Há uma concordância absoluta no conteúdo da Escritura, que o seu autor é o próprio Deus. Pedro coloca isso, e ele afirma isso, quando ele afirma no versículo 20, antes de mais nada, sabe que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. O autor é o nosso Deus. Por isso que esse livro é fantástico. Por isso que esse livro se renova a cada manhã, porque o autor é divino, é eterno, é perfeito, é bom, é justo, é de glória, é de poder. O autor desse livro, irmãos, é o melhor autor, é o nosso Deus. Deus perfeito em majestade. A sua profecia cumprirá e está se cumprindo dia após dia. Se cumpriu na libertação de um povo no Egito e tem se revelado nos nossos dias. Apocalipse tem várias profecias que estão se cumprindo e que vai se consolidar no juízo final. Conseguimos ver que não há contradição nessa verdade. A Bíblia escreve a história antes dela acontecer, do firmamento de todas as coisas, da grandeza e dos últimos dias dos homens. Ela é um grande instrumento que Deus usa para chamar as pessoas à salvação. Tem muitos textos preciosos essa verdade. Tem passagens profundamente inspirativas que trazem uma alegria ao nosso coração. Mas alguns textos que eu acho lindo, profundamente belos, sabe? Essa verdade nos traz a grandeza de algumas passagens que nos traz um renovo, uma edificação. Eu acho linda essa passagem em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então essa palavra nos diz que eu tenho que confessar, que eu tenho que crer nesse Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como é bom quando a gente está na igreja, sabe, irmãos? Igual hoje de manhã, ali adorando ao Senhor, eu tive o prazer de pregar sobre a passagem de Elias, e a gente está caminhando para essa conclusão, porque o nosso objetivo é falar onde estão os Elias de Deus, já que entendemos quem é o Deus de Elias. Cadê esses Elias na geração no século 21? Mas é tão inspirativo falar desse Deus, dessa verdade. Traz um renovo, sabe? E a fé vem pelo ouvir a grandeza desse Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio em Deus. Eu creio que o meu Cristo ressuscitou, que está à destra de Deus Pai. Eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele é o bom pastor. Há uma nuvem de testemunho de pessoas que foram arrancadas das trevas para o reino da luz, através da ministração, da pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas foram alcançadas para alcançar a salvação porque alguém pregou essa verdade? Não importa se foi positivo, textual, temático, se talvez se perdeu, mas essa palavra alcançou o coração e a pessoa diz: eu preciso de Jesus. Eu preciso desse bom pastor, eu preciso desse médico, eu preciso dessa cura, eu preciso do Filho de Deus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Quantas pessoas já expressaram isso? Porque ouviram a mensagem dessa palavra tão poderosa, palavra da verdade. Ah, meu amado irmão, em Cristo,
É tempo de voltarmos a amar essa Escritura. É tempo de voltarmos a meditar nessa palavra de dia e de noite. Aproveita ainda, sabe, esses últimos dias de conclusão de pandemia, porque a gente está caminhando para o fim, no nome de Jesus, para meditar nessa palavra, sabe? Começa na segunda-feira, tira um tempo a sós com o seu Deus, medita nela, vai valer a pena. Você vai ter uma semana preciosa e maravilhosa na presença de Deus. Ela é a nossa única norma de vida, nossa regra de fé. Essa é a nossa Constituição. Nossa regra de fé e prática, nosso manual é a nossa Constituição da fé. Caminhamos por essa verdade tão plena. Quando a palavra de Deus cresce na nossa vida, quando você consegue guardar no seu coração, a igreja cresce. Quando a igreja ela tem o prazer de ler a verdade, ela amadurece. Ela é uma igreja forte, não uma igreja imatura, mas é uma igreja, sabe, que rompe em fé, que caminha pela fé, que consegue entender que o seu Deus é maior que todas as coisas. É uma igreja centrada em Cristo Jesus, então que possamos ler essa verdade. Quando a palavra de Deus consegue ser obedecida, a igreja se santifica e se torna uma coroa da glória nas mãos do Senhor. Possamos ler essa palavra para que ela seja plena na nossa vida. Deus abençoe essa palavra que está nas suas mãos. Deus abençoe esse livro que está nas suas mãos, porque o autor ele só quer que você leia e entenda os seus pensamentos. E vai valer a pena a grandeza desse Deus. Sabe? Nesse livro explica quem é Deus. Esse livro explica o amor desse Deus. Esse livro explica a volta desse Deus. Então que você possa ler e se deleitar nesse Deus, porque esse autor vai mexer com o seu coração. Queria orar com você nesse momento. Que Deus te abençoe. Você tem uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de livramento. Esta é a minha oração. Esse é o meu clamor que eu quero fazer junto com você nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos. Abençoe, Deus, esse lar, essa casa. Abençoe o jovem que vai ler essa palavra, o adolescente, a criança, o casal. Oh Deus, porque se o casal ler essa palavra, Senhor, vai vencer as crises do matrimônio. Se a juventude ler essa palavra, Deus, não vai amar as coisas desse mundo, mas vai amar o Deus dessa verdade. Se a adolescência, ó Deus, a cada adolescente lê essa verdade, vai ser submissa aos seus pais. Ó Deus, que a tua igreja seja direcionada por essa verdade. Ó Deus, que essa palavra, que não volta vazia, encontre morada no coração dos meus irmãos. Abençoe, ó Deus, esse lar, essa casa. Abençoe a Igreja Batista em Santana. Abençoe os meus irmãos poderosamente. Revele, ó Deus, a tua glória por meio dessa verdade no coração dos meus irmãos, trazendo a fé, o renovo, a convicção que o Senhor era e é e sempre será o nosso Deus. É o que eu te peço, no teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada. Domingo nós estamos tendo nosso culto especial, onde tem sido medida a temperatura. Começamos hoje de manhã e vai ser assim no decorrer desse mês, porque no dia 23 de agosto temos a pretensão de voltar com os cultos à noite também, mas que esteja orando para isso. Se for da vontade do Senhor nosso Deus, pretendemos voltar no dia 23 de agosto, tanto o culto de manhã como à noite. Como tem caído a cada dia o número de proporção da pandemia no nosso estado, que continue caindo esses 30 dias. E se o Senhor permitir, no dia 23 de agosto estaremos tanto de manhã como à noite. Mas domingo que vem, às 9 horas, estaremos na casa do Senhor adorando esse Deus perfeito em majestade. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, esse é o meu clamor. Fique na paz. Nada é igual ao seu redor.
olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era